Ação que você tinha sobre determinado pessoa que está comandando ali aquele mapeamento, ela tem que ter um conhecimento, de certo modo, avançado para não poder falar Uhum. besteira, né? Imagina Sim. você definir uma política pública ou de Exatamente. Estado, ou até mesmo definir uma questão de um agricultor, né? Você Uhum. está definindo o sujeito ali em função se ele desmatou ou não. Isso me remete a algumas coisas. Hoje a gente tem muitas secretarias de meio ambiente, né, espalhadas no Brasil inteiro, que a galera, não vou generalizar, mas muita gente acha que só fazer o download da imagem ali, fazer uma classificação, já tá tudo ok. E aí Uhum. existe muito equívoco, né, muita mensuração errada e você tá lidando, querendo ou não, Uhum. com uma pessoa ali na Claro. ponta. É, É uma responsabilidade, é. né, acima de tudo. Não só jornalística, né, mas Sim. na ponta tem um sujeito, né? Igual que me falaram para mim uma vez na academia, a gente lidava muito com essa preocupação. E o pessoal falava assim, esse determinismo ecológico, né? Nossa. Porque você pegava um dado Uhum. e você extraía uma informação equivocada e tinha consequências. Sim. Cabeças do governo podiam rolar, né? Se você, por exemplo, identificava que um determinado município foi um grande desmatador, que a gente tinha lá os grandes desmatadores, aqueles que conservaram mais, né? A gente soltava, Sim. não a gente, mas a Fundação SOS Mata Atlântica, eu estou falando de novo da Mata Atlântica, né? E era uma maneira de você estimular os líderes, né, Uhum. das comunidades a procurarem preservar, né, o que Sim. tinham de cobertura florestal. E, e eles, assim, é, muitas vezes começavam brigas, porque se a gente errasse, a gente divulgasse um dado errado, ou muito errado, de repente ia sair um pau lá Sim. naquela comunidade e podiam destituir um prefeito, fazer impeachment de um, sei lá, de um líder ali, Imagina. entendeu? Então a gente tinha que tomar muito cuidado com relação à divulgação da informação, né? E hoje está muito mais avançado, né? Porque hoje todo mundo está usando imagem de satélite, né? Uhum. Como o acesso digital ele facilitou, é claro que tem uma pegada muito grande de pré-processamento, você trabalhar Uhum. naquela imagem com algoritmos avançados hoje em dia, para não verificar e falar essas besteiras na Uhum. hora do vamos ver, né? Na hora de É. mensurar uma área em hectare ou uma conversão, né, Uhum. do uso, e isso acaba sendo perigoso. Mas uma coisa que me lembra muito, que eu já vi, inclusive, estudos seus, né? Foram desertos de sal para calibração Ah, desses sim. satélites. Isso é muito interessante. Porque assim, as pessoas acham que só pelo fato do satélite estar fazendo a imagem já está pronta, né? É. Então, isso é que é um engano. E você é a prova viva disso de que precisa ter essa calibração, né? Isso é interessante. Eu até, como nós comentávamos outro dia, né? Uhum, Conversar sobre isso. Nós tínhamos um programa espacial brasileiro, né? uhum, E um dos objetivos era ter um sensor a bordo de um satélite que gerasse dados da superfície do território brasileiro. E eu sempre me preocupava em ter simplesmente imagens bonitas, que era normalmente a preocupação daqueles que concebiam essas plataformas e os sensores. Eles falavam assim: não, a gente vai coletar o dado, a imagem, nós vamos fazer a imagem ficar toda muito bonita, vai extrair informação e tal. Não, não é errado pensar uhum. assim. Porém, nós temos que dar um passo além, que eu falava: olha, a massa, o carbono, eu tenho ali, ele pronto para ser liberado para a atmosfera. Você não vai ficar olhando para a imagem vai te dizer isso. Sim. Como que você vai ter essa informação? Só se você tiver a imagem como um conjunto de dados radiométricos que vai te permitir avaliar aquela cobertura vegetal, o solo, a água, como que ela está interagindo com a radiação eletromagnética. Então, por exemplo, todo mundo sabe que a vegetação faz fotossíntese, Uhum. né? Então, que ela absorve? Ela absorve radiação eletromagnética. Em que região espectral? Porque a gente sabe que a estrela Sol, assim como as nossas lâmpadas aqui ligadas, elas tentam imitar o Sol. Elas são muito brilhantes, elas emitem muita intensidade de radiação na região que nosso olho percebe a radiação, que é a região chamada do visível. Sim. Mas tem outras regiões espectrais que os objetos interagem que a gente não é capaz de perceber. Temos lá raios gama, temos o infravermelho próximo, infravermelho médio, são nomes que são dados para as regiões espectrais, mas é tudo radiação eletromagnética. Bom, beleza. Bom, se você olha para uma vegetação, se você está olhando para a parte radiométrica dessa vegetação que está interagindo com a radiação,
Se ela começa a absorver mais radiação, o que você pode concluir? Que ela está fazendo mais fotossíntese, né? Ela pode estar absorvendo mais radiação num determinado período de tempo. Depois, se ela começa a não absorver tanto e refletir mais, alguma coisa na fisiologia dela está acontecendo. Certo. Passa esse raciocínio para outras regiões espectrais. Por exemplo, a região do infravermelho próximo, infravermelho médio, micro-ondas. Existem fenômenos ali ligados à fisiologia da planta que vão se manifestar nessas regiões. Então, através dessa manifestação em partes do espectro eletromagnético, você pode concluir se aquela vegetação está funcionando bem, se ela está acumulando biomassa, quanto de biomassa ela está acumulando, ou quanto que ela está perdendo de biomassa, e assim por diante. Então, não é só dizer é floresta, não é floresta, é desmatamento. É quanto de floresta está sendo acumulado, né, vamos dizer assim, de material, de carbono está sendo acumulado, quanto que está perdendo de carbono ali, Sim. por exemplo. Então, é um estudo mais quantitativo. É aí que vem a calibração, que você mencionou. Porque no programa espacial, ninguém pensava nisso. Ninguém falava assim, vamos fazer uma imagem bonita, ponto. Mas eu falava, olha, precisamos ter o conhecimento de como se dá a radiometria dessa cena, da imagem que é gerada. Senão a gente só está com o nível digital ali e mais nada. Você está com uma foto. De celular. Exatamente. Então você vai ficar olhando, é pouco. Então, por isso que foi o esforço, não só meu, mas eu tenho que mencionar que eu fui muito, assim, ajudado pelo pessoal do CEPAGRE, lá da Unicamp, né? O Jurandir Zulo, tínhamos o Lamparelli, o Jean Paulo, que nos ajudou muito lá. Então, a gente foi para a Bolívia, fizemos o primeiro trabalho de calibração no hemisfério sul do sensor TM, né, que estava a bordo do Landsat 5. E foi um trabalho pioneiro. Então, depois desse trabalho, a gente conseguiu convencer as autoridades brasileiras que cuidavam do programa CIBERS a fazer calibração do CIBERS também. Né? E aí abriu-se uma nova perspectiva do uso das imagens, né? Então foi um avanço. Não, com certeza, é um marco inicial, né? Não só de calibração, tanto aqui no Hemisfério Sul, mas você trouxe para o mundo que o Brasil era capaz de fazer e realizar essas calibrações frente ao conhecimento que a gente tinha aqui, ciência, tecnologia e engenharia.